Fala galera, sejam todos bem-vindos ao nosso curso de Programação em Java. Eu sou o professor Otávio e nessa aula nós vamos aprender como referenciar na classe qual o pacote em que ela está, como realizar importação de classes e outros recursos aí que estão em diferentes pacotes e também qual a relação dos pacotes aí e as visibilidades. Bom, toda classe que está dentro de um pacote, né, ela deve ter aí no início do arquivo dela uma referência dizendo qual o pacote em que ela está. Então vamos ver agora como que a gente faz essa referência. Bom pessoal, estamos aqui no nosso projeto pacote e a nossa classe pessoa, se a gente reparar, ela está no pacote default, o que quer dizer que a gente ainda não definiu nenhum pacote e colocou ela. Se eu abrir ela aqui, ela está assim, reparem que antes dela a gente não tem nada. E agora o que eu vou fazer? Eu vou criar um pacote, tá? Criar um pacote chamado pessoas e vou passar a nossa classe para esse pacote, ok? Reparem que ela ganhou aqui, o Eclipse já fez isso para a gente, tá? Ela ganhou essa linha aqui, package pessoas. Essa linha diz que essa classe ela está nesse pacote, então a gente tem essa referência. Então toda classe que está dentro de um pacote ela deve ter escrito aqui em cima package e o pacote onde ela está, o nome do pacote, tá? Então essa é a ideia, galera. A gente precisa ter a referência antes da declaração da classe. A gente tem que ter referência de qual pacote ela está. Uma consideração muito importante quando a gente está dividindo as nossas classes em pacotes é que uma classe que está dentro de um determinado pacote, ela enxerga todas as outras classes que estão no mesmo pacote, mas ela não enxerga as classes que estão em outros pacotes do nosso projeto. Então, caso uma classe precisar de alguma forma, aí para a gente criar uma associação, uma herança, um relacionamento de implementação, caso for uma interface, a gente está falando de classes aqui, gente, tanto aqui quanto na última aula a gente falou de classes e pacotes, mas não são só as classes, tá? Podem ser tipos enumerados, podem ser interfaces, esses recursos também vão estar aí divididos em pacotes. Então, qualquer uma das relações que uma classe precise usar, ter em relação a uma outra, só que essa outra está em outro pacote, se, por exemplo, eu tenho uma classe num pacote, preciso herdar de outra que está em outro pacote, eu preciso criar um atributo nessa classe de outra classe que está em outro pacote. Então, a gente vai precisar, nesses casos, fazer uma importação dessa outra classe. Tá? Então, para fazer a importação, a gente usa o comando import. Tá? A gente coloca import e o nome da classe totalmente qualificado. O que é o nome totalmente qualificado? É o nome da classe precedido, ou seja, antes do nome da classe também tem informação, então o nome da classe precedido da estrutura de pacotes. Então, por exemplo, se a gente tem a seguinte estrutura de pacotes, a gente tem o pacote pessoas, dentro de pessoas a gente tem um subpacote chamado pessoa jurídica e dentro a gente tem a classe fundação, a estrutura semelhante ao que a gente viu na aula passada. O nome totalmente qualificado da classe fundação é pessoas, que é o primeiro pacote, ponto, pessoas jurídicas, ponto, fundação. Então, esse é o nome totalmente qualificado da classe fundação. A gente tem o nome da classe precedido pela estrutura de pacotes. E agora, voltando às importações, se, por exemplo, a classe sociedade, que está no pacote pessoa jurídica,
precisar usar a classe pessoa física que está no pacote pessoa física, ou seja, elas estão em pacotes diferentes, a classe pessoa jurídica vai ter que importar a classe pessoa física para poder usá-la. Então vamos ver agora aí como que a gente faz essa importação de uma classe para outra. Bom, galera, então vocês estão vendo aqui no nosso projeto pacotes que eu coloquei algumas classes aqui, tá? Não defini pacote para ninguém. A gente tem a classe pessoa, agora a nossa classe pessoa está um pouco diferente. A gente não tem mais sexo e tal, porque a gente vai deixar ela mais genérica, porque a gente vai ter também pessoa física, pessoa jurídica e sociedade. Tá? Então a gente tem relacionamentos de herança, né, e tal. Beleza, e agora a gente vai colocar aquela estrutura de pacotes, né, que eu já mencionei para vocês, e vamos colocar as nossas classes nesses pacotes. Então vou criar aqui um pacote chamado pessoas. Dentro do pacote pessoas eu vou criar outro pacote. E aí para isso a gente bota aqui, pessoas jurídicas. Ok? E também dentro do pacote pessoas eu vou criar um pacote chamado pessoas físicas. Ok? E agora eu vou distribuir as minhas classes entre eles. No pacote pessoa eu vou colocar a minha classe pessoa. Tá? No pacote pessoas físicas vou colocar a minha classe pessoa física. No pacote pessoas jurídicas vou colocar a minha classe pessoa jurídica e a minha classe sociedade. Ok, pessoal? Então, agora minhas classes já estão divididas em pacotes. Beleza? E aí, né, é algo que eu chamo a atenção para vocês agora. Por exemplo, pessoa física, tá? Ela herda de pessoa. Então, ela é uma classe filha de pessoa. Então, pessoal, nós não temos visibilidade da classe pessoa, porque as duas estão em pacotes diferentes. Pessoa, ela está em um pacote, que é pessoas físicas, em um subpacote, e pessoa está no pacote pessoas. Então, eu não consigo enxergar a classe pessoa daqui para fazer herança. Então, nesse caso, eu preciso importar a minha classe. Eu tenho que fazer o import pessoas.pessoa. Então, eu tenho que importar. É claro que quando a gente faz esse remanejamento de pacote do jeito que eu fiz, o Eclipse já faz isso para a gente. Tanto é que eu apaguei para poder mostrar para vocês. Aqui no pessoa jurídico aparece tem azul que o Eclipse acrescentou. Ele automaticamente acrescentou a importação. Porque pessoa jurídica ela herda de pessoas. Se a gente não tiver um import, a gente vai tomar um erro. Então a gente tem que ter um import, pessoas.pessoa. Que aí sim, agora importando a classe do pacote pessoas, a gente consegue ver ela. Na sociedade, a gente não precisa. Por que a gente não precisa importar pacote na sociedade? Porque a sociedade ela estende de pessoa jurídica. E pessoa jurídica está no mesmo pacote que sociedade. Um pacote pessoas jurídicas. Então, nesse caso, eu não preciso importar nada. Então não há necessidade de fazer nenhuma importação, porque ela está no mesmo pacote. Agora, quando uma classe depende de outra que está em outro pacote diferente, aí tem que importar. E aí o exemplo que eu estava dando para vocês. Se a nossa classe sociedade, por exemplo, precisasse usar, por algum motivo, vamos supor que agora a gente tem um outro atributo chamado donos, que são os donos que compõem essa sociedade, por exemplo. E aí, esses donos são pessoas físicas. Então, vai ser um atributo que vai ser pessoas físicas, donos.
um vetor de pessoas físicas, por exemplo. Perceba que eu já tomei um erro. Ó. Eu não consigo enxergar pessoa física daqui. Pessoa física está em outro pacote. Então, para eu poder criar esse atributo aqui, eu tenho que importar. Importe pessoas, porque pessoa física está dentro de pessoas. Pessoas físicas. Pessoa física. E aí, agora, ó, acabou o erro, não tenho mais erro. Então, pessoal, essa que é a ideia das importações. Tá? Quando a gente tem uma classe que está em um outro pacote, né, a gente tem que fazer a importação. E assim, pessoal, a gente já trabalhou com importação, tá? Só que tudo a gente estava fazendo automaticamente pelo Eclipse. Né? Se você se lembra, né, a gente trabalhou aí com informação, por exemplo, toda vez que a gente ia usar um scanner, a gente tinha que importar. Eu vou até colocar aqui de bobeira, só para a gente ver. Ó. Não aqui embaixo, mas vou colocar aqui em cima. Ó, scanner sc igual a new scanner. Se a gente não importar, ó, a gente toma erro. Então, a gente tem que fazer a importação do scanner. Daí a gente usava o Ctrl espaço que o Eclipse já faz para a gente. Ó. Na verdade, a gente está fazendo uma importação aqui do pacote Java útil scanner. Então, nesse caso, nós estamos fazendo importações, né, que nada mais são do que inclusões de classes que estão em pacotes nativos do Java. Ó. Esse pacote aqui existe e a classe scanner está dentro dele. E eu usei. Estou importando ele porque eu preciso trabalhar com ele aqui dentro e o scanner não está no mesmo pacote. Eu percebo, coloquei o PrintWriter aqui, já importou, ó, Java.io PrintWriter. Então já importou aqui o PrintWriter. Então, pessoal, a gente já usou, né, essa questão das importações aí. Só que a gente usava, né, para pacotes próprios aí do Java, né, pacotes nativos do Java, porque o PrintWriter e o Scanner não estão no mesmo pacote. Ó. Eles estão em um outro pacote próprio da linguagem Java e a gente está precisando usar eles. Então a gente faz a importação. Ok, pessoal? Então essa é a dinâmica, né, de importação. Queria também lembrar, pessoal, uma última coisa aqui, que a gente não necessariamente precisa ficar importando classe por classe. Tá? Caso a gente for usar duas classes de um mesmo pacote, né, ou várias classes, duas não justificam, mas se a gente usar uma infinidade de classes do mesmo pacote, a gente pode importar o pacote inteiro. E como que eu faço para importar o pacote inteiro? Eu pego, digito o nome do pacote, por exemplo, quero importar todo mundo que está em pessoas jurídicas. Por exemplo, basta fazer assim, ó, importe pessoas jurídicas, ponto asterisco. Então eu estou importando pessoa jurídica e sociedade. Reparem que se eu precisar usar aqui, ó, vou dar um exemplo, que se eu precisar usar sociedade aqui, reparem que ó, não apareceu mais nada, mas não está dando erro também. Porque eu já importei todo o pacote, ó, não preciso fazer importação nenhuma a mais. Se eu precisar usar pessoa jurídica, beleza. Olha lá, ó, não apareceu mais nada, porque eu já importei o pacote pessoa jurídica todo. Tá, pessoal? Então a gente tem essa possibilidade também. Só cuidado com isso, galera, em pacotes que tem muitas classes. Tá? Não façam isso, especialmente em pacotes de sistema. Tá? Por exemplo, vou importar o scanner, igual que eu estava mostrando para vocês aqui. Chega aqui, vou precisar do scanner. Aí o scanner está dentro do pacote Java Útil. Vou e importo o Java Útil todo. Posso fazer isso? Posso, ela não vai dar erro. O problema é que eu estou importando muita classe. Eu estou acrescentando aqui no meu espaço, no meu namespace, no meu espaço de nomes, muitas classes. De repente eu não vou usar nem a metade.
tá? E isso a gente pode ter conflito com o nome de classe, enfim. Então já começa a se tornar problemático. Então em pacotes que tem muitas classes, importem classe a classe, tá? Reparem que isso não é problema nenhum, tá? Hoje com as IDEs, né, igual o Eclipse, as importações já são feitas automaticamente, então não dá trabalho nenhum para a gente fazer importação, a gente dá o Ctrl espaço, ele já importa para a gente. Então assim, não tem por que nós ficarmos importando pacotes inteiros, tá? Eu fiz isso aqui para mostrar para vocês que sim, nós podemos fazer, existe essa possibilidade. Se algum dia vocês verem, né, isso aqui, vocês já vão saber o que que é. Mas assim, não há necessidade disso. Hoje em dia a gente pode importar classe a classe, porque a ideia ajuda muito a gente. Então, não tem por que a gente importar pacotes inteiros. No caso de pacotes pequenos, né, tipo que a gente importou um pacote nosso aqui mesmo, que tem duas classes só, não é tão problemático. Mas também a gente poderia importar classe a classe, também não seria nada custoso para a gente. A gente daria um Ctrl espaço, o Eclipse já importa para a gente, resolvido o problema. Beleza, pessoal? Então, evitem a todo custo, tá? Não façam, não há motivos para fazer, importar aí pacotes inteiros. Beleza, pessoal? Então eram essas as considerações, né, sobre importação que eu queria colocar para vocês. E um último ponto, né, que eu queria levantar com vocês é que a gente tem que ter atenção com relação às visibilidades, né, quando a gente está lidando com pacotes. A gente tem que lembrar que a divisão de classes em pacotes, ela afeta as visibilidades protegida e pacote. Então essas duas visibilidades elas estão diretamente ligadas ao uso dos pacotes, tá? Quando a gente usar a visibilidade pacote e quando a gente usar a visibilidade protegida, a gente tem que atentar para a nossa divisão de pacote. Quando a gente tem a visibilidade pacote, a gente tem que ter todo o cuidado, né, de deixar ali dentro do mesmo pacote apenas as classes de interesse, realmente as classes que a gente quer que estejam naquele pacote, porque elas vão estar sendo visíveis. Todas as estruturas de uma classe que estão definidas com visibilidade pacote, né, se a gente teve boas razões para usá-la, porque é bem raro o uso dessa visibilidade, mas se a gente teve alguma razão e precisou usar, a gente tem que ter atenção para somente estar no mesmo pacote as classes que podem, né, ter acesso àquela estrutura da classe que tem visibilidade pacote. E no caso da visibilidade protegida, a gente tem a intenção, né, geralmente, de deixar no mesmo pacote apenas as classes filhas. Então a gente deixa a classe mãe e as classes filhas no mesmo pacote. A gente não deixa nenhuma outra classe, porque a ideia da visibilidade protegida é que as filhas tenham acesso à classe mãe. Então, se a gente deixa alguma outra classe dentro do pacote, a gente sabe que a visibilidade protegida ela deixa classes que estão dentro do mesmo pacote acessarem também diretamente estruturas protegidas em outra classe, então isso acaba perdendo um pouco o sentido. Então, quando a gente trabalha com visibilidade protegida, a ideia é isolar as classes mães e filhas no mesmo pacote, tá? E não incluir nenhuma outra classe ali. Só vai ter a classe mãe e as filhas, tá? Que vão precisar ali usar aquela estrutura protegida. Porque se isso ocorrer, né, a outra classe vai ter acesso ao atributo, se o atributo for um atributo protegido, vai ter acesso ao método protegido. Então, assim, isso quebra o encapsulamento. Então, usou visibilidade protegida, deixa no mesmo pacote, né, isola, coloca no mesmo pacote apenas a classe mãe e as classes filhas. Ok, galera? Então, a gente fica por aqui. Né? Eu espero que todos os conceitos que a gente abordou aí na aula de hoje, né, como fazer aí a referência do pacote na classe, como fazer a importação, os cuidados que a gente tem que tomar na hora de construir nossa estrutura de diretórios, quando a gente usar visibilidade de pacote ou visibilidade protegida, né, tenham ficado aí bem claros.
né? Qualquer coisa, revisem essa aula. E esses são conceitos inerentes, conceitos que vocês vão trabalhar no dia a dia, né? Um ou outro desses conceitos já são até feitos aí automaticamente pela IDE, mas é importante que vocês saibam como fazer e o que eles significam. Ok? Um grande abraço a todos e até a próxima.